Pessoal, então vamos começar aqui a transmissão e, como a gente está falando aqui, faz parte do projeto Lugares de Memória, Memórias de Lugares. A transmissão está sendo gravada, tá? E quem quiser depois pode assistir o link no YouTube, tá? Eu vou aqui compartilhar uma apresentação que a gente faz em cima dessa apresentação a nossa conversa, ok? Ótimo. Deixando claro que a ideia da conversa é um bate-papo, não é uma palestra, não é nada além disso. Não sei se já está aparecendo aí para todo mundo Aqui a imagem está ótima. Está vendo já a apresentação? Lugares de memória e memória de lugares da cultura afro-brasileira, projeto de Perfeito, extensão orientado ao professor Júlio César perfeito. Então, Adiala. pessoal, vou dar início aqui à apresentação, que a gente vai estar falando aqui da questão do Museu da Abolição e aproveitar para colocar algumas questões relativas a essa ideia de musealização da cultura afro-brasileira, tá? Então, partindo já do próprio conceito que guia o projeto, né, do que são lugares de memória, esse conceito que a gente foi buscar em Pierre Nora, onde ele destaca como lugares de memória museus, arquivos, cemitérios, coleções, esses vários tipos de lugares que nascem e vivem do sentimento de que não existe memória espontânea, ou seja, que essas memórias são criadas, elas não são naturais, elas são criadas. Então, a partir da organização de um museu, da organização de um memorial, da celebração de, de uma data, a gente vai criando esses lugares de memória. No caso de nosso interesse, a memória dos lugares da cultura afro-brasileira, tá? Essa ideia de museus e memoriais como espaços de memória da cultura afro-brasileira, ela ganhou força principalmente a partir dos anos 90, quando se começa a perceber a questão da escravidão como um grande problema, uma grande mancha na história da humanidade que tinha sido um pouco desconsiderada. A gente vai lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, né, a questão do Holocausto, da perseguição nazista aos judeus, ganhou muito espaço e chamou a atenção para esse tipo de genocídio, né? Então, ali teve todo um trabalho já de resgate daquilo que era considerado um crime contra a humanidade, e isso vai levar, num segundo momento, também a se pensar a própria escravidão como um crime contra a humanidade. E se pensar também nos espaços, né, como a gente viu ali nos campos de concentração, que acabam sendo lugares que testemunham aquelas atrocidades, pensar também em lugares onde esse sofrimento humano, onde a luta pelos direitos humanos fosse identificada, tá? Então, isso é a partir dos anos 90, a gente vai ver essa preocupação, principalmente
a partir desse projeto da Unesco, Rota do Escravo, de 94, que começa a destacar a importância da criação de memoriais, de sítios arqueológicos, né, relacionados à escravidão. Então, ele parte dessa constatação de que a escravidão foi um crime contra a humanidade que acabou sendo omitido na história, né? Não era considerado. Então, que era necessário romper com esse esquecimento, romper com esse silêncio e tornar esses temas como centrais para a discussão na sociedade moderna. Tá? Então, um primeiro memorial vai ser esse portão do não retorno em Benin, né? Ali a chamada Costa dos Escravos, que era um ponto de onde partiam, né? Seja de Benin, seja de Senegal, uma grande parte, a grande maioria dos africanos que foram escravizados no continente americano, né? Então, chamava exatamente Portão do Não Retorno, isso aí é a imagem do memorial que foi criado, porque dali partiam e não retornavam mais, né? Então, isso aí vai ser exatamente um, um monumento, faz parte de um conjunto de monumentos, depois vão ser criados outros dentro dessa rota do escravo, que marcam, seja o ponto de onde partiram esses escravizados, como depois, nas Américas, a gente vai ver também os monumentos, os memoriais dos pontos de chegada, né, de onde chegaram esses africanos escravizados. Então, aqui, a gente vai ver, no caso brasileiro, que principalmente a partir de 88, com a nova Constituição, que coincidiu exatamente com o centenário da abolição da escravatura, a, a, a temática da memória, da cultura, do patrimônio artístico-cultural afro-brasileiro começou a ganhar maior relevância, maior importância, tá? E isso vai ser uma questão é, ah, fui ver aqui uma mensagem, tudo bem, mas distraí um pouco, mas voltando aqui, né, a partir de 88, esse tema no Brasil ele também ganha força, principalmente porque a partir de 88, com a própria Constituição, vai dar destaque e valorizar a questão da contribuição africana na formação do país, da, da, da questão da memória, do direito à memória, das culturas afro-brasileiras. Essa temática vai ser tomada pelo movimento negro no Brasil e que passa, então, a fazer uma crítica a uma visão que existia até aquele momento, com muita força, que era aquela do mito da democracia racial brasileira, né, do Brasil como um país onde pretos, brancos, mestiços, todos conviviam em harmonia, todos com igual oportunidades e etc., que não correspondia com a realidade. Então, começa essa crítica e começa, então, seguindo até uma coisa que já estava acontecendo em outras partes do mundo, né? Principalmente a partir de 2001, com a conferência da ONU sobre racismo, que vai considerar
a escravidão como um crime contra a humanidade, a gente vai ver que em outras partes do mundo, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, começam a surgir museus voltados a essa temática da escravidão, e na África surgirem os memoriais. No Brasil, o grande marco que vai trazer essa discussão com toda a força vai ser o desenterramento, a descoberta do sítio arqueológico do Cais do Valongo, na região portuária do Rio de Janeiro, durante as obras de preparação do porto para as Olimpíadas de 2016. Enquanto eles faziam aquelas obras, descobriram ali o antigo cais por onde entraram milhares de africanos escravizados no Brasil, né? Tanto que ali próximo tem também o chamado Cemitério dos Pretos Novos, que eram esses escravizados que, ao chegarem aqui, estavam já muito mal ou mortos, eram jogados ali numa espécie de vala comum, né? E depois, com as transformações que a cidade do Rio de Janeiro sofreu de urbanização, de aterramento, que foram criando a nova cidade, toda essa história ficou encoberta e ressurgiu ali em 2011, né? Então, ela veio à tona, trouxe com força essa questão. Aqui tem um mapa do Rio de Janeiro de 1820 que mostra exatamente o antigo centro do Rio de Janeiro, tá? Então, tem aqui uma parte que corresponde a, a essa região do Porto, né? Tem aqui a Ilha das Cobras, a região do Valongo aqui, tá? E aqui no meio um trecho que era conhecido como Pequena África, pela quantidade de, de escravizados que habitavam e circulavam aqui nessa área. Para quem não conhece bem o Rio de Janeiro, para ter uma ideia melhor do que a gente está falando aqui, eu coloquei também esse mapa que é recente e que mostra como é que é hoje a zona portuária do Rio. Então, a gente tem aqui a Ilha das Cobras, que aparecia ali, aqui tem o Boulevard Olímpico, onde foram criadas uma série de estruturas visando as Olimpíadas, né, para a chegada de transatlânticos. Então, aqui tem armazéns de arte, tem o aquário, e aqui, nessa seta vermelha, a região onde fica, né, o Cais do Valongo, onde ficava, né, que aqui teve uma parte que foi aterrada, onde ficava o Cais do Valongo, vizinho, próximo aqui a Gamboa, aqui Pedra do Sal, a chamada Pequena África, tá? Então, aqui é exatamente nessa região aqui do Rio de Janeiro que vai ser desenterrado, encontrado, né, resgatado essa memória e essa parte física, esse sítio arqueológico, né? Para dar uma ideia melhor ainda, né, a cidade do Rio de Janeiro é conhecida aqui pela sua zona sul, Leme, Copacabana, Leblon, Jardim Botânico, a zona norte, o Maracanã, a parte mais moderna da Barra da Tijuca, e o que a gente está falando, o Cais do Valongo, é exatamente essa ponta aqui do centro, né, o antigo centro do Rio de Janeiro, onde foi encontrado nessas obras o Cais do Valongo, né? Essa descoberta ela vai dar origem a um grande trabalho, né, de resgate da memória. Vai ser criado um grupo de trabalho específico para preparar políticas relacionadas à memória e ao patrimônio cultural que o Cais do Valongo representa.
é um patrimônio que vai ser reconhecido pela Unesco em 2017 como Patrimônio da Humanidade e vai dar origem ao chamado Circuito Histórico-Arqueológico da Herança Africana, porque são vários lugares de memória. Tá? Além do cais, a gente tem vários outros lugares aqui, tem a Pedra do Sal, né? Essa área conhecida como Pequena África, ela é grande, então tem o cemitério dos Pretos Novos, que hoje virou Instituto dos Pretos Novos, também é uma área de museu. A gente tem vários espaços que são próximos, mas é uma área grande que pode ser percorrida com guias, pode ser percorridas por turistas, ser percorridas por estudiosos para conhecer e ver essa herança que está marcada ali nesse sítio arqueológico, né? Então, aqui a gente tem a foto do antigo Cais do Valongo, tá? Se encontra aqui nessa região central do Rio de Janeiro, então ali foi criada a Cidade Nova e está aqui as pedras antigas que contam essa história, né? Naquela região foi criado um museu, e aqui eu coloquei essa questão da musealização da memória e a política, porque a criação desse museu vai trazer uma série de polêmicas que já chamam a atenção para a gente daquilo que foi dito no início, né? Como os lugares de memória, como essa memória não é uma memória natural, não é uma memória espontânea, ela é criada e então ela também é motivo de disputa, ela também é motivo de conflitos. Então, a prefeitura tinha proposto a criação de um museu que inicialmente se chamaria Museu da Escravidão e da Liberdade, MEL, né? Seria essa sigla. E, na época, tentaram justificar essa sigla associando a questão do ciclo da cana-de-açúcar, que foi um momento econômico onde a escravidão foi muito associada, né, à mão de obra escrava trabalhando ali nos canaviais, que produziria dali, além do açúcar, o melaço, uma espécie de mel. Então, uma das polêmicas foi essa, mas como é que você vai associar um momento tão brutal quanto a escravidão com uma coisa doce como o mel? Então, teve ali toda uma discussão em relação ao nome. E também discussões no âmbito da política, porque, obviamente, tanto a Prefeitura do Rio quanto o governo do Estado do Rio tentaram, de alguma forma, tirar vantagens políticas dessa descoberta, né? Então, ao mesmo tempo que a Prefeitura propunha a criação de um museu, o governo do Estado está Congelou. Museu Afro-Brasileiro, ou seja, criar duas ali de disputas políticas. Acabou que o nome do museu, em 2018, foi modificado, então passou a se chamar Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, né? Com esse objetivo de contar a história do Cais do Valongo, da escravidão e da cultura afro-brasileira, promovendo a solidariedade dos movimentos sociais antirracistas e a promoção da igualdade racial, né? Então, como está dizendo, a própria disputa do nome mostra que não era só uma questão semântica, né? Mas tem uma disputa, afora a disputa política entre Estado e município,
a própria definição dessas memórias, uma disputa entre a memória oficial e as chamadas memórias subterrâneas. Portanto, aqui está o Museu da História da Cultura Afro-Brasileira, atualmente, que funciona aqui no Centro Cultural José Bonifácio, ali no centro do Rio, naquela região. Deixa eu ver aqui, que é um prédio imponente, antigo, tá? Aqui com o nome do museu. Então, essa questão ela traz para a gente a percepção de que, ao mesmo tempo que a criação do museu ela traz uma lembrança, em algum momento também ela traz um esquecimento. Então, alguns termos enfatizam algumas visões, né, como história, escravidão, liberdade, e deixam de lado outros, como diáspora, África. Então, tem sempre uma escolha, algo que é enfatizado, algo que é esquecido. Apesar disso, o fato de existir esse museu, ele coloca, de fato, né, é uma coisa objetiva, a discussão da própria ideia de identidade nacional, importância, né, a contribuição desses africanos para a formação do povo, da cultura brasileira. Esse aqui é o site do museu, né, com o link. Não vou entrar aqui no link, mas quem quiser depois, recomendo entrar, porque fala do museu, da programação, tem o link com outros museus brasileiros. Aqui a gente pode saber um pouco mais sobre o acervo, agendar visitas, a produção de pesquisas que é feita no museu, né? Então, tem uma série de informações que são importantes para quem quiser conhecer e não pode estar ali no Rio de Janeiro, através do link, pode acessar e conhecer a realidade desse museu. Coloquei também aqui alguns links que são de informações de interesse, né? Uma do museu que a gente acabou de falar, outra do Cemitério dos Pretos Novos, que hoje é o Instituto Pretos Novos, para quem quiser conhecer também essa realidade. Porto Maravilha é aquela região toda que foi preparada para as Olimpíadas, então tem informações sobre como foi a história da descoberta do sítio arqueológico, e alguns projetos aqui que são bastante interessantes, né, que são decorrentes dessa força nova que a descoberta do Cais do Valongo dá aos movimentos que buscam valorizar a cultura afro-brasileira. Então, esse projeto Passados Presentes traz a história de vários lugares, não só ali do Valongo, onde a presença africana esteve presente. O projeto Ancestralidade também é um projeto bastante interessante. A Fundação Cultural Palmares, que foi criada em 96 e que tem essa função de valorização da cultura afro-brasileira, e uma escola de samba, porque exatamente ali na Pedra do Sal é que vai nascer o nosso samba. Tá? Ok. Bom, vou passar a palavra aqui para o João, para ele falar também um pouco para a gente do que ele pesquisou aí no Recife, o que ele achou. Tá? Boa noite a todos e todas.
Sobre o Museu da Abolição, o centro de referência da cultura afro-brasileira aqui em Recife, Pernambuco. Essa imagem que a gente viu aqui, anteriormente, antes do museu, era um sobrado, que era o sobrado da Grande Madalena. Na verdade, aqui era a casa que aqui toda essa região aqui tinha engenho de cana-de-açúcar. Então, aqui, eu moro aqui perto desse museu. Então, aqui é uma avenida chamada Avenida Caxangá, aqui em Recife, e tem vários lugares aqui que tem um museu. Tem engenho, o engenho Caxangá, engenho Iputinga, engenho Várzea. Inclusive, esse engenho Várzea é muito conhecido por aquele artista plástico muito conhecido, Brenan, ceramista, Francisco Brenan. Inclusive, ele tem um espaço que é todo ainda original, não tem asfalto, não tem nada, onde tem a fábrica e tem como fosse assim, uma galeria dele. Todo o trabalho que ele efetua, todo o trabalho, então é tudo rústico, onde funcionava o engenho da Várzea. Bem, então, esse engenho, esse solado grande da Madalena, era de uma família que tinha engenho, que era a família da família Madalena Gonçalves, um engenho de cana-de-açúcar vendido depois para João Mendonça, que já o seu proprietário em 1630. Ficou conhecido pela denominação do engenho da Madalena, o engenho Mendonça. O bairro foi passado uma das melhores do passado, foi uma das melhores zonas produtoras de cana-de-açúcar. O engenho ficava situado no largo onde hoje está a Praça João Alfredo, a Casa Grande, onde viveram os proprietários, e ficou conhecido durante muito tempo como o Sobrado Grande da Madalena. Aí houve o tombamento, né? Isso aí entrou, aí veio a criação, ele foi criado por Juscelino Kubitschek, o Centro de Referência Cultural Brasileira, localizado no Engenho Madalena, residente conselheiro abolicionista João Alfredo, e o museu foi oficialmente inaugurado em 1983. Mas eu queria mais reforçar aqui, professor, além desse, tem um organograma que diz aqui, em 1954, surge uma proposta da criação do museu, em 1954, elaborada pelo professor Martiniano Fernandes, e ele passou para o senador aqui de Pernambuco, na época, o senador federal, o Joaquim Pires. Aí entrou como projeto de lei, eu sei que ele conseguiu, e por intermédio de João Alfredo e Joaquim Nabuco. Então, o pedido deles dos grandes, foram dois abolicionistas aqui, então o Congresso, o Senado, aprovou. Em 1957, o presidente, justamente o presidente Juscelino Kubitschek, ele criou o museu, que é o Museu da Abolição, por meio da lei federal, em homenagem àqueles dois abolicionistas, que justamente João Alfredo e Joaquim Nabuco. Em 1960, isso já vem rodando desde 54, depois 6 anos. Veja como a coisa é lenta daquela época, imagina hoje. Lenta. Em 1960, a Câmara Municipal do Recife aprovou o projeto de lei que estabeleceu o nome como utilidade pública a desapropriação. Até o Juscelino criou, foi aprovado, aqui todinho, mas ainda não usaram como museu. Só em 1960, quando o prefeito da época era Miguel Arraes de Alencar, é que finalizou o tombamento e a criação do museu.
E aí, em 64, ocorre a emissão da posse do imóvel, em 1964. Em 1966, ele ganha a relevância cultural do Sobrado Grande da Madalena, foi oficialmente reconhecido, o pedido foi tombado pelo DEFAM, que é o Departamento Nacional da Cultura. Eu queria enfatizar um pouco, para ilustrar, quem foi esses dois abolicionistas. E é muito rápido. O João Alfredo, ele propôs, na época, a lei do ventre livre, que dava direito que as mães que tivessem mulheres escravizadas dessa luz, apenas os bebês ficariam livres da escravidão. Mas esta lei abolicionista surtiu pouco efeito na época, por conta da cumplicidade entre funcionários do governo e dos traficantes de escravos. Por sua vez, a Inglaterra pressionava Portugal e o Brasil para fim de trabalho escravo, uma vez que a Revolução Industrial despontava no país. Joaquim Nabuco foi mais enfático. Joaquim Nabuco, além dele romper, ele foi mais a fundo, porque ele rompeu, inclusive, com a Igreja Católica. Veja o que ele diz. Sou inimigo desse catolicismo político e desse catolicismo que se alia a todos os governos absolutos e desse catolicismo que, em toda parte, combate a civilização e quer usá-la a retroceder. Eu luto muito ao lado de Rui Barbosa, de José Mariano, entre outros, para que a Igreja parasse de interferir nos negócios públicos, na campanha abolicionista que ninguém se distinguiu tanto quanto ele. O fim da escravidão, porém, causou também um grande mal, do seu ponto de vista, aos grandes proprietários de terras e cafeicultores. Lá em São Paulo também, nas plantações de cafeicultores, tinha muito escravo. Os senhores de engenho mandavam a foto, o fato do país, contrariados com a perda dos seus escravos, e retiravam o seu apoio à monarquia e à república. Foi proclamada pelos militares em 1889, mudança que diz profundamente. É só um adendo para ilustrar que os dois, por isso que eles lutaram com esse professor. Essa aqui é uma das fotos lateral do museu. Esse museu, ele estava, quando eu comecei a fazer o trabalho, ele estava ainda em reforma. Só pode, depois da reforma, que eu consegui adentrar. O museu, na verdade, não está funcionando. Ele só vai ser reinaugurado em fevereiro de 2023. Eles autorizaram eu fazer essa filmagem, a lateral, a parte frontal e os espaços externos. O interno não tem nada. Eu consegui, mas não filmei. Não tem nada. Os acervos, o material, estão tudo guardado. Além da reforma que ele estava um pouco desgastado, eles reconstruíram também aqui, como eu estou mostrando aqui na seta, esses azulejos. Esses azulejos têm uma diferença. Quando foi construída essa casa, que era o sobrado, era com azulejo português. O tempo foi desgastando e eles trocaram, mas fizeram uma réplica. Entendeu? Você pode ver que existe uma diferença pelo tempo. Esses janelões, essas coisas, tudo foram recuperados. Passou a ser climatizado e tem um elevador para pessoas especiais de mobilidade. Aí eu fui conhecer o espaço externo, dentro do museu. Aí eu vi para os baobá, tem vários pés de baobá. Na oportunidade caiu aí tinha um rapaz lá, que não é funcionário, e ele disse, ele estava até saboreando. Aí eu fui perguntar, e ele me disse que a origem africana, né, mais antiga, ela
tem um sabor de tamarindo, e é muito forte, é muito... os escravos, eles encontravam nessa fruta, dava muita força, substância para lhe dar a lida diária. Então, esse aqui, aí eu peguei a oportunidade e abri, né, e mostrei na foto. Essa foto aqui, como é que ele era por dentro. Interessante. Aí, seguindo, vocês podem ver vários pés, né? Tem vários pés do baobá. Esse aqui, tudo é uma área muito grande, uma área muito extensa, lateral. Ele toma um quarteirão muito grande, o museu. Então, essa parte todinha aqui é interna. E aqui, atualmente, o museu só está fazendo eventos externos. Sim, aí tem aqui essa escultura, mas não deu para eu tirar foto e também ninguém sabia. E eu não pude pisar na grama. Para a foto que eu pude perceber, aí eu tirei, mas isso foi uma homenagem. Eu não sei se foi a Belardo da Hora, que é que fez até o monumento aqui, Tortura Nunca Mais. Ele tinha várias obras desse tipo no Museu da Biologia da Abolição, como em outros também. Aqui também é uma área externa, também da externa. Nesse dia que eu estava fazendo esse trabalho, tinha uma rodada de capoeira. Esse mestre aqui, capoeira, ele é da Bahia, porque, inclusive, eu já falei para o professor que eu morei um tempo na Bahia, e eu trabalhava em Salvador, fui trabalhar no interior da Bahia e depois fui para Salvador. Então, eu trabalhava onde eu exercia a minha função, como era bancário, a agência que eu trabalhava era no Pelourinho, era o centro histórico da Bahia, de Salvador. Então, eu tive muita oportunidade de conhecer esse pessoal de capoeira, os filhos do Gandhi, esse pessoal todinho, é a parte toda histórica da Bahia. Bem, aí eles estavam fazendo essa apresentação. Eu não sei se gerou algum vídeo, professor, que tem uma roda, né, que eles ficam cantando esse vídeo. Aí, ó. Eles aproveitaram que era também uma aula de capoeira, como está aqui anunciado. Mestre de jogo de dentro. O nome dele é conhecido como mestre de jogo de dentro. Então, essa área aqui que vocês estão vendo é onde está tendo eventos. Interno no museu não está nenhum evento. Aí eu fiz a filmagem através do celular. Você pode ver que ele é tudo enorme. Né? Segundo a informação de uma funcionária terceirizada, o museu está fazendo esse trabalho com apresentação e quando houver a reabertura, vai ser voltar a visitação de escolas, de pessoas que querem visitar, e vai ter também várias palestras, entendeu? E eu pensava que, professor, que seria inaugurado agora em novembro, né, da Consciência Negra, mas a informação que eu tive é que só vai ser inaugurado a partir de fevereiro de 2023. Perfeito. Então, ótimo. Deu para a gente ter uma ideia. Eu enfatizei aqueles museu. dois casos dos abolicionistas, porque foi eles que lutaram e justamente... E eu ainda tenho uma coisa aqui que eu separei,
que você já conhece, já ouviu falar em Gilberto Freire, né? Um grande sociólogo aqui de Pernambuco, que tem o livro Casa Grande Senzala, que justamente ele, até hoje, ele fala aqui um termo muito interessante, que diz a manifestação de Gilberto Freire promover, talvez, a influência do seu professor de antropologia da Colômbia, a locação geográfica do Brasil, trata-se de mistério teológico. Infelizmente, ajudou a construir base de ideia errônea em relação entre os senhores escravos e a pacífica que os índios aceitaram a colonização de maneira pacífica, que se promoveu na relação demográfica da miscigenação. Ele fala, inclusive, que os índios aceitaram, mas os negros, os escravos, foram diferentes. Teve muita revolta, muita... Como eu lhe falei, professor, lá em Salvador, na Bahia, tem a revolta dos malês, né? Teve muita coisa que depois, em 1900, não, foi em 2006, mais ou menos, eu acompanhei a diáspora, não sei se eu lhe falei, que na época o ministro era Gilberto Gil, no primeiro mandato do governo de Lula. Então, ele trouxe a diáspora, um grupo da África, teve vários shows, eventos, foi uma semana. Teve grupos musicais, a cultura deles, africanos. Então, tiveram gente de toda parte do mundo, até que estavam do outro lado, que tinham saído, como você falou, que eles não retornaram. Inclusive, tem um prédio onde lá também, em Salvador, no Pelourinho, que eles estavam reconstruindo, com apoio da Petrobras, na época. Inclusive, essa semana que vem, eu vou em Salvador, que eu vou fazer um trabalho lá. E eu vou dar um pulinho nesse museu do Benin. Perfeito. Esse museu lá do Benin. Perfeito. Já vai ser uma outra coisa que a gente pode fazer mais para frente. Como você falou aí do museu aqui, aí de Benin. Aqui eu acho que a gente teve chance de... Ô, Roberta, gostou, Roberta? Gostei sim, João. Eu achei interessante porque eles explicaram por que não vão abrir agora em novembro, só deixaram para o ano que vem? Não. Inclusive, eu falei com a museóloga por telefone. Me identifiquei que era aluno, estava fazendo um trabalho, Sim. E ela disse que não podia atender e ninguém... Eu consegui adentrar isso depois de muito tempo de um funcionário que passou lá e eu fui avisado até com segurança, que o segurança não viu a minha insistência, que ele acho que disse, olha, tem um funcionário que vem aqui amanhã, porque o pessoal está na obra, ele vem aqui. Aí ele foi, e o funcionário me atendeu, sendo que ele disse, olha, não pode fazer filmagem, não pode aquilo, tal. Mas no dia que o pessoal da obra sair, eu te ligo. Aí o segurança já me conhecia. Aí foi nesse dia, justamente um dia antes, o funcionário mandou o cartaz dessa roda de capoeira. Disse, vai ter um evento, mas esse evento é lá fora. Tudo bem, eu disse, então eu vou aproveitar e vou ver o que eu posso fazer. Então, ela não me atendeu, eu não sei nem quem é. Eu sei que ela é do Rio de Janeiro. Eu até estranhei, porque ela... Mas né? certamente... Você lembra que eu até comentei, não foi, né? Certo, mas certamente eles estão ainda em obras, né? Porque no próprio site, você entrando no site do museu, eles dão essa informação, estão passando por reformas. Mas terminaram a reforma. Mas a reforma, você está dizendo certamente a reforma... Deve ser agora a parte mas tem o acervo, né? Você tem né? que preparar todo o acervo, então essa parte a gente está trabalhando. Está nas questões burocráticas, né, que são mais demoradas. Exatamente. E eu também acho que o governo que está aí não é muito interessado em cultura, então ele está esperando se for eleito, senão vai cair da costa. Mas aí eu acho que não entra só nisso, não, porque tem todo o trabalho já que está sendo feito, tem também os tempos de organização do acervo, porque ele está previsto para fevereiro a reinauguração, então já tem data, já tem... Não acredito que seja por motivos desse, não. Não, eu só estou aproveitar falando, aqui, né?
aproveitar aqui e voltar só numa coisa, compartilhar aqui com, com todo mundo, que era, você está aparecendo aí novamente, apareceu aí, está aparecendo o... Tá, o Baobá no museu. Exato, Tá. porque, né, eu acho que aqui a gente, você comentou, mas vale a pena a gente voltar e destacar, né, a importância dessa Isso. árvore na cultura africana, né? É uma árvore símbolo da De resistência do povo resistência. negro. E Recife é a cidade brasileira que se encontra mais dessas Exatamente. árvores, né? Ali no museu são 3 que a gente viu, É, e tem aqui essa lenda que está enfatizada aqui no slide, tá? De que na partida, na hora que estavam para partir nesses navios negreiros, né, que não voltariam mais ali na África, eram obrigados a dar voltas em torno da árvore do esquecimento, né? Ou seja, como uma espécie de ritual que se desprendessem de suas vidas, de suas memórias, de suas crenças. Tá? Na verdade, o baobá hoje é uma árvore que simboliza essa memória, né? Que simboliza essas crenças, que simboliza as vidas que foram esse ceifadas detalhe ali aí é muito importante, professor. dos, É, dos escravizados, né? isso aí eu até não dei uma enfatização maior, porque isso aí é muito importante. É. Mas eu acho que é importante também que você fez essa visita, porque, para quem não sabe, o objetivo do projeto de extensão que a gente desenvolve, né, Memória dos Lugares, lugares de memória da cultura afro-brasileira, é exatamente esse: a gente tentar identificar, próximo à nossa residência, próximo ao nosso trabalho, esses lugares de memória que, de repente, nem eram conhecidos, ou que a gente não dava tanta importância, e com esse trabalho de buscar informação, de buscar conhecer, visitar, e depois a gente divulgar aqui nessa conversa, a gente acaba transmitindo para as pessoas uma informação que talvez elas não tivessem, né? Então, acho que foi uma apresentação importante, foi, né, bastante interessante. Roberta, quiser comentar aí as nossas apresentações, servir aí de comentadora. Sim, o importante do projeto, né, que está realizando, é porque a gente está trazendo as memórias, né, que o João falou agora, né, do Recife, do Baobá, que muita gente não conhecia. A outra apresentação, o Leonardo falou da cidade dele, né, que também é uma história que nem ele que morava lá conhecia. Ou do museu também, a questão do museu, antes de trocar o nome, eu também não Eu sabia também não dessa sabia. questão Também não sabia, não. E eu que moro do aqui, nasci nome. aqui, né? Você vê como assim, a gente mora Você tão vê como é as perto coisas e não perto sabe. e não sabe. Eu pensava que Passa ali, quando ali assim, já foi o museu. E, na verdade, sim. quando eu fui do trabalho investigar, que eu fui ver que era um sobrado com esse grande Madalena, aí despertou. Roberto, esse museu também, ele passou muito tempo, porque nesse bairro aqui onde eu estou morando, eu tenho mais ou menos 20 anos que eu estou morando aqui. E sempre é o trajeto que eu passo para ir para o centro e para algum lugar, eu tenho que passar em frente dele. Sempre uma coisa. E aqui sempre tem o movimento negro, tem a terça-feira do carnaval, que eu expliquei, que é o Tambor Silencioso, mas eu não vejo o museu apagado. Apagado. Eu não vejo movimento. Vamos ver com agora se a coisa. Até eu estive conversando com o presidente do AFA,
que é representante do município. Eu perguntei a ele, e ele disse, rapaz, lá a gente não sabe, porque eu acho que é do governo federal, não sei, eu não vejo nenhum movimento, porque rigorosamente eu passo ele, quando eu me desloco, eu tenho que passar por ele. Então, eu não vejo nenhum movimento. Não, perfeito. Isso Mas é eu muito... acho que a gente, chegando aqui ao final, né, como a gente propôs fazer mais ou menos 1 hora de conversa e já preparar a próxima nossa atividade, eu acho que a gente, como viu na primeira, né, a Cíntia Frazão deu uma fundamentação, os vídeos estão aí para quem quiser assistir a temática. O Leonardo trouxe uma história do Rio Grande do Sul. Agora a gente falou aqui do Cais no Rio de Janeiro, do Cais do Valongo no Rio de Janeiro, do Museu da Abolição em Pernambuco, Da abolição. né? Então a gente vendo como no Brasil a gente encontra essas coisas, e para a próxima, que já vai ser novembro, então a gente tem 20 de novembro, Dia da A Consciência consciência Negra, negra. a gente fazer uma roda também tratando de temáticas, né? Talvez colocando a questão da religiosidade, da importância da religião, né? Como um, um fator de identidade, e os locais de culto também como lugares de memória, lugares de preservação dessa memória. Vamos trabalhar sobre essa temática, né? E preparar e convidar alguém que possa, na próxima, também estar aqui conversando com a gente e melhorando um pouquinho, né? A gente fez a primeira no Instagram, essa agora a gente já está fazendo no YouTube, a gente também está aprendendo um pouco a usar os recursos e divulgar depois no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir, para quem quiser também colaborar com ideias, né? Tem ali o contato do projeto, e é isso aí, né? Inclusive, como eu lhe falei, essa semana que vem, a próxima semana eu estou em Salvador, no Pelourinho tem uma das igrejas lá, chama-se Preto dos Desvalidos. É uma igreja antiga. E às vezes eu ia domingo de manhã ia lá, que inclusive o pessoal tinha conta comigo lá no banco, a comunidade, Preto dos Desvalidos. Então, eu vou, o que eu puder, nesse Benin e essa igreja lá, eu vou captar algumas imagens, alguma coisa, para a gente, quando for no dia 20, a gente colocar na roda aí. Perfeito. Acho que é interessante, Sim, né? vai ser muito bom. Muito bom. Perfeito. E a gente faz no nosso grupo, depois das nossas reuniões, a gente acerta esses detalhes. Isso. Né? Uma última observação aqui, minha, a gente viu as fotos ali do Museu da Abolição, mas se a gente for ver ali, a gente viu também do museu lá no Centro Cultural José Bonifácio. Se a gente for ver, tem um museu afro também em Sergipe, e Tem outros, tem Espírito Santo, na né? Bahia, tem no Espírito Santo, essa igreja mesmo que você falou. É interessante que estão sendo transformados em museus afros, Museu da Escravidão, mas quando a gente vê a arquitetura, é aquela arquitetura portuguesa que foi construída exatamente Isso. pela mão escrava. Então ele traz Escravo. essa contradição, né? Ele evidencia para a gente essa desigualdade na história brasileira, que a gente está tentando resgatar, recuperar, valorizar a cultura afro-brasileira, né, pessoal? Bom, eu deixo aí para quem quiser dizer mais alguma última palavra antes de a gente encerrar. Podemos encerrar, sim. Podemos encerrar, tá tudo, entendeu? Agradeço a atenção, a do Roberto, ao professor, pelo empenho, colaborou muito pelo trabalho, está de parabéns. E até a próxima, né? Eu vou Nos preparar para a próxima. Eu comprometo esse
lá no Benin e lá na igreja dos Pretos dos Dias Validos. Então, tá bom.